TV Assembleia. A TV Assembleia apresenta no perfil de hoje o documentário Olá! No arquivo.doc de hoje, vamos rever a história de quem nos contou muitas histórias. Um documentário sobre a vida e a obra de Raquel de Queiroz, uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Ela pertenceu à geração modernista de 1930, também trabalhou como jornalista e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Vamos assistir? Aqui, neste Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, no dia 4 de novembro de 1977, a escritora Raquel de Queiroz foi consagrada imortal pelo valor inestimável de sua obra literária. A cearense Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na mais alta e seleta corte das letras de nosso país, e isso muito orgulha os seus conterrâneos. É com muita honra que o perfil de hoje homenageia a ilustre escritora Raquel de Queiroz com o documentário A História de quem nos contou muitas histórias. Raquel de Queiroz, filha do juiz de direito Daniel de Queiroz e de Clotilde Franklin de Queiroz, nasceu em Fortaleza no dia 17 de novembro de 1910, nesta casa da Rua Amélia, atual Senador Pompeu, bem pertinho do passeio público. Quando a dona Clotilde estava grávida da Raquel, a primeira filha, eles vieram, ela e Daniel, os pais, vieram com ela grávida a cavalo de Quixadá para Fortaleza, porque ela só confiava em ter o parto pelas mãos da avó, que era a dona Miliquinha, que morava na Senador Pompeu, perto do passeio público. Então foi lá nessa casa, que não existe mais, infelizmente, que a Raquel nasceu. Com apenas 45 dias de nascida, Raquel de Queiroz foi levada pelos pais para uma propriedade da família, o sítio do Junco, em Quixadá. Neste sítio, a família Queiroz plantou suas raízes afetivas. Neste mundo tão grande, nunca houve pedaço de terra que tenha sido mais preso ao meu coração do que aquele trecho bravio do município de Quixadá. E engraçado que não nasci lá. Contudo, de certo andava por lá antes de nascer. Da infância em Quixadá veio o amor de Raquel de Queiroz pelo sertão, pela natureza e pelas pessoas que tinham histórias interessantes, como a do solitário do Junco José Alexandre, que um dia Raquel conheceu. Era um velho solitário, estranho, barbudo. Ele vivia no isolamento total, só tinha um amigo lá perto da estação do Junco, o velho Manuel Ramos. Viveu lá muitos anos, parecia mais um bicho que um homem, mas tinha uma cara inteligente e bondosa. Um dia levantou o urubu lá, foi se ver, a onça tinha aparecido, só tinha os restos do Manuel Rafael, do velho Zé Alexandre. Raquel teve 4 irmãos: Roberto, que nasceu em 1913, Flávio em 1916, Luciano em 1919 e Maria Luísa em 1926. Ainda em 1913, o doutor Daniel assumiu o cargo de promotor e a família de Raquel de Queiroz volta para Fortaleza. No ano seguinte, ele pediu demissão do emprego e foi ensinar no liceu. Com isso, ele passou a ter mais tempo para cuidar pessoalmente da educação da filha Raquel. Ela foi criada numa casa repleta de livros. A sua mãe, mesmo morando em Quixadá, com certa dificuldade de compra de livros, ela encomendava pelo correio para que estivesse sempre atualizada, lendo os lançamentos, os autores novos, enfim, e tinham acesso a jornais, acesso a publicações estrangeiras,
Seu pai também era da área de direito e, além das publicações jurídicas para o seu trabalho profissional, ele gostava de literatura tanto quanto a esposa, Dona Clotilde. E foi nesse ambiente que ela cresceu. Em 1915, a família de Raquel estava em Quixadá e vivenciou uma das maiores secas que o Ceará já enfrentou. Daniel perdeu o gado e quase toda a plantação. Raquel era ainda muito criança, mas os horrores da seca ficaram gravados em sua memória. A família Queiroz, de 1917 a 1919, mudou várias vezes de endereço por conta dos cargos que o Dr. Daniel assumiu e por causa da estiagem no sertão. Depois da seca de 1919, veio um bom inverno e a família de Raquel voltou para Quixadá. Um dia, em 1920, o pai de Raquel de Queiroz mandou selar 2 cavalos e lhe disse que a levaria para o local onde seria sua fazenda. Eles vieram para cá. Aqui, ele falou a Raquel que quando ela casasse, construísse uma casa virada para o nascente. Para que Raquel de Queiroz pudesse ter uma boa formação religiosa, a sua avó materna exigiu a entrada da neta em um colégio de freiras. Raquel de Queiroz chegou aqui no Colégio da Imaculada Conceição em 1920 com apenas 10 anos de idade. Na seleção para a entrada no colégio, Raquel não se saiu muito bem em catecismo e matemática, mas o seu hábito de ler facilitou a sua aprovação em História Universal e Geografia. Foi aqui também que Raquel fez amigas para sempre, como se diz. 2 delas, Alba Frota e Undina, vamos encontrar mais tarde no romance As Três Marias. Muito nova, Raquel de Queiroz escreveu algumas poesias, mas não gostava de seus versos. Nas horas de alegria calma, de sábio prazer, nas horas em que tudo canta n'alma, a doçura infinita de viver, e é até risonha e doce a solidão, gosto de ter comigo o meu querido e barulhento amigo, o meu violão. Essa poesia, surpreendentemente, é da Raquel de Queiroz, que costumava dizer que não tinha aptidão para poesia. Ela escreveu a maior parte durante a sua juventude, que tem um grande frescor, que tem uma alegria, que tem uma observação muito apurada do mundo, e já o espírito da Raquel. Em 1925, Raquel já era professora quando voltou para Quixadá. Nessa época, leu os escritores russos Dostoiévski, Tolstói, Gorky. Em 1927, o pai de Raquel comprou um sítio no bairro do Pici e a família voltou novamente para Fortaleza. Um dia, Raquel estava lendo um jornal embaixo das mangueiras quando uma notícia lhe chamou a atenção. Uma das características da personalidade da Raquel de Queiroz era a irreverência. E foi essa irreverência que a levou a escrever o seu primeiro texto, que foi publicado, uma carta dirigida ao jornal Ceará, fazendo uma brincadeira com o fato da Suzana de Alencar Guimarães ter sido eleita como rainha dos estudantes. E a Raquel, sob o pseudônimo de Rita de Queluz, ela dizia: como é que se elege uma rainha em tempos de república? Por ironia do destino, em 1928, Raquel de Queiroz foi eleita rainha dos estudantes. Durante a festa da coroação, a cerimônia foi interrompida com a notícia do assassinato de João Pessoa, presidente do estado da Paraíba. Eu me lembro muito bem da coroação da Raquel de Queiroz. Eu tinha 14 anos e nessa época meu pai fez uma pesquisa nas escolas e todos votaram na Raquel para ser a rainha dos estudantes. Então prepararam na escola normal, que se chama hoje de Juliano de Serpa, prepararam lá um trono para a Raquel. E ela foi conduzida pelo braço do papai para ser coroada. Então foi uma festa muito bonita, muita pompa. Ela foi saudada pelo acadêmico daquela época, Filgueiras Lima, uma mesa muito grande de confeitados, e depois e essa coroação muito brilhante, mas aconteceu um fato muito triste, quando chegou um amigo e foi gritando: acabaram de matar o
João Pessoa. Então teve aquela comoção geral, a Raquel se desfez logo da coroa e do cetro e tudo, então saiu todo mundo correndo para suas casas e esses bolos foram levados, terminaram no Pici, na casa da Raquel, onde nós fomos terminar lá, coisa, mas todo mundo sob aquela forte emoção. O estilo e a personalidade de Raquel de Queiroz chamaram a atenção de Júlio Ibiapina e de Demócrito Rocha, que dirigiam o jornal O Ceará. Eles então a convidaram para assumir a direção da página literária do jornal. Com apenas 16 anos, ela teve seu primeiro emprego. Quando Raquel ainda trabalhava no jornal O Ceará, ela escreveu o folhetim A História de um Nome. Nele, a vida de várias mulheres que se chamavam Raquel. Neste folhetim, Raquel de Queiroz já sinaliza a importância das mulheres na sua produção literária. O flagelo da seca, os campos de concentração e os retirantes sensibilizaram muito Raquel de Queiroz e foram a matéria-prima para o cenário de seu primeiro livro, o 15. Eu já tinha visto tanta seca, eu vi 19, eu vi várias secas. Quando escrevi o 15, eu já tinha um grande currículo de secas. Já tinha assistido a várias secas, sabia perfeitamente que era uma seca. O sol poente, chamejante, rubro, desaparecia rapidamente como um afogado no horizonte próximo. Sombras vencidas pela miséria e pelo desespero que arrastavam passos inconscientes na derradeira embriaguez da fome. A Raquel de Queiroz conta nas crônicas, nas memórias, que escreveu o livro 15 escondido da mãe, lá no sítio do Pici, à noite, à luz de querosene, deitada com a barriga no chão, porque estava com suspeita de tuberculose. A mãe não permitia que ficasse acordada até mais tarde. Mas ela ficava e escreveu esse livro, inspirado em muitas coisas, em leituras e em conversas com as tias e com visitas que ela fez aos chamados campos de concentração para os refugiados da seca. Ela conheceu de perto a realidade dessas pessoas que fugiam da seca, que deixavam tudo, que perdiam tudo e vinham até Fortaleza para tentar sobreviver. Raquel de Queiroz escreveu o 15 nesta casa, no bairro do Pici, na época em que esteve de repouso por conta de uma doença nos pulmões. Ela escrevia à noite, na hora em que todos estavam dormindo. Neste manuscrito do 15, as observações e dúvidas de Raquel sobre o título e passagens do livro. Uma curiosidade, a hora e a data em que Raquel finalizou o seu romance de estreia. E o 15 foi publicado em 1930. O livro ele tem um tom feminista bastante acentuado. Ele é até inaugural nesse sentido, porque a personagem, uma das personagens principais do livro, né, que é a Conceição, ela vai optar, ao final da história, pelo segmento da carreira dela de professora, em vez de seguir a trilha natural, aquela trilha já previamente sabida do casamento, como era comum para as mulheres da época. O livro 15 da então estreante Raquel de Queiroz não agradou muito aos críticos cearenses, mas foi bem recebido no sudeste do país. Augusto Frederico Schmidt considerou o livro uma revelação. Graciliano Ramos não acreditou que o autor de O 15 fosse uma mulher. Por causa também desse romance, há um fato muito interessante. Raquel antes ia para a prisão aqui no Ceará. Ela ia lá pesquisar, fazer uma pesquisa sobre a prisão para ela poder escrever João Miguel. Quando ela estava lá, havia um jornalista cujo irmão havia sido assassinado. E a Raquel havia sabido que ele andava comentando pela cidade que não havia sido ela que tinha escrito o 15. Nesse dia ela disse que vinha caminhando pela calçada antes do passeio público, ali mesmo de onde era a prisão. De repente ele atravessou para o lado dela, para a calçada em que ela vinha. Ela se preparou
Quando ele chegou bem próximo dela, ela pegou a sombrinha, deu uma surra nele de sombrinha e disse: olhe, eu estou, não pense que eu sou daquelas mulheres que batem em homem com sombrinha, mas você merece. Em 1931, Raquel de Queiroz foi ao Rio de Janeiro receber o prêmio Graça Aranha pela publicação de O 15. Durante a temporada no Rio, Raquel de Queiroz, já consagrada, aproximou-se de escritores, intelectuais, diplomatas e de membros do Partido Comunista Brasileiro, que a convidaram para ser a secretária do partido no Ceará. Um ano depois da publicação de O 15, Raquel começou a pesquisar para escrever seu segundo livro, João Miguel. Foi no estilo soturno de Dostoiévski e nas pesquisas feitas nas cadeias públicas de Baturité e de Fortaleza que ela encontrou inspiração para contar uma história de angústia e solidão. O ano de 1932 foi bastante movimentado para Raquel de Queiroz. Foi o ano do seu casamento com o bancário e poeta José Alto da Cruz, que ela conheceu em Recife em 1931, ano em que ela foi fichada como agitadora comunista pela polícia de Pernambuco e ano em que Raquel rompeu com o Partido Comunista. O motivo? Os camaradas do Rio de Janeiro queriam que ela alterasse o conteúdo do seu segundo livro, João Miguel, para atender à ideologia do partido. Raquel não se conformou. Isso aí foi o motivo principal para o seu rompimento. O respeito que ela tinha pelo próprio trabalho era tão grande que ela não admitia que sofreu um tipo de interferência violenta, né, que destruiria o que ela tinha escrito. Itabuna e Ilhéus foram as cidades para onde José Alto foi transferido. Em Ilhéus, o casal encontrou o escritor Jorge Amado. Nessa época, também, Raquel engravidou de Clotildinha. Quando ela morava no interior da Bahia, certa vez, Jorge Amado foi visitá-la e ela estava grávida e doente. Ela pegou malária e ela disse que tinha que tomar remédios por hora. E o marido trabalhava no banco. O Jorge Amado ficava em casa e ela disse que o Jorge Amado botava os comprimidos no bolso, um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Aí, de acordo com o horário, ele dizia: agora eu vou lhe dar os comprimidos do lado, metia a mão no bolso do lado direito. Se fosse o outro comprimido, numa outra hora, ele tirava do lado esquerdo. E assim, ele passava o tempo durante essa temporada que ele esteve com ela. Nessa época, eles eram muito amigos. Raquel e José Alto foram morar em São Paulo em 1933. Os amigos do casal eram quase todos militantes trotskistas. Lívio Xavier, Mário Pedrosa, Aristides Lobo. Ela passou então a comungar com as ideias de Leon Trotsky, um intelectual marxista que defendia a revolução permanente. Eu era comunista. Depois briguei com os comunistas, descobri os trotskistas. Porque os comunistas eram muito burros, muito secos, muito fechadinhos, muito apertadinhos. E os trotskistas tinham uma visão mais ampla. O Trotsky, que era o puxador da corrente, era um homem de grande talento e escrevia muito bem. Pouco tempo depois disso, Raquel foi morar em Maceió e fez amizades com vários escritores. Ela contava muitas histórias da época em que havia vivido em Alagoas. Eles tinham um grupo de intelectuais, um grupo grande de intelectuais, e eles saíam à noite, iam jantar, beber, e ela contava essas histórias. É uma geração de peso da literatura, esse grupo. Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado. Jorge Amado, embora morasse na Bahia, ela tinha muita amizade com ele. Em fevereiro de 1935, a filha de Raquel, Clotildinha, morreu de meningite com poucos meses de vida. Depois da morte da filha, ela decidiu morar em Fortaleza, perto de sua família, e foi trabalhar como tradutora em uma empresa de exportação, a firma G. Gradvol. Raquel sabia traduzir muito bem.
Afinal de contas, desde criança, tinha o hábito de ler autores estrangeiros. Em 1937, Raquel de Queiroz publicou o seu terceiro romance, Caminho de Pedras, pela editora José Olímpio, uma parceria que se prolongou até 1992. No livro Caminho de Pedras, o leitor pode ver claramente a decepção de Raquel com o Partido Comunista. Raquel aproveita para contar neste romance suas lembranças do início da fundação do Partido Comunista, de que ela participou, numa Fortaleza ainda quase rural, entre o urbano e o rural. Conta a história de Noemi e sua busca de encontrar-se e seus primeiros passos como ativista política. O governo de Getúlio Vargas era implacável com aqueles que não concordavam com suas ideias, e Raquel era uma dessas pessoas. Em 1937, quando foi decretado o Estado Novo, ela ficou 3 meses presa no quartel do Corpo de Bombeiros, em Fortaleza. Foi nessa época também que foram queimados na Bahia os seus livros, os de Jorge Amado, José Luiz do Rego e de Graciliano Ramos. Essa turma de escritores foi acusada de ser subversiva. As duas ocasiões de prisão da Raquel durante a sua vida foram no governo do Getúlio Vargas, né? Inclusive, alguns livros dela foram queimados e ela, tanto a alegação tanto era de participação da Raquel em comícios, em atividades, como pelo que era escrito nos livros. E ela tinha muita raiva disso, muita raiva desse momento. Mas, para o final da vida, ela já contava até achando graça. Ela disse que a prisão no Corpo de Bombeiros, foi a segunda prisão, foi muito leve, muito sem traumas, porque a família podia visitar, podia levar comida, ficar o tempo que quisesse, e os bombeiros faziam serenata, segundo ela. Se por um lado Raquel recebia retaliações por não concordar com o governo de Getúlio Vargas, por outro, ela era muito reconhecida na firma G. Gradivol, onde trabalhava. Na vida pessoal, seu casamento não ia bem. E ela, então, tomou 2 decisões: separar-se de José Alto e ir morar no Rio de Janeiro para trabalhar com jornalismo. A literatura, claro, continuava em seus planos. Isso foi em 1939. Foi ainda nessa época que Raquel de Queiroz publicou o seu livro mais autobiográfico, As Três Marias. Nele, as lembranças dos tempos do Colégio da Imaculada Conceição, em Fortaleza. As 3 personagens são a própria Raquel, Ondina e a grande amiga Alba Frota. À noite ficávamos no pátio, olhando as nossas estrelas, identificando-nos com elas. Glória era a primeira, petilante e próxima. Maria José escolheu a da ponta, pequenina e tremente. E a mim me coube a do meio, a melhor delas, talvez. Em 1940, Trotsky foi assassinado no México e Raquel decidiu se afastar definitivamente da esquerda. Ainda em 1940, o escritor Pedro Nava apresentou Raquel de Queiroz ao médico goiano Oyama de Macedo. Pouco tempo depois, eles foram viver juntos. Uma festa em Quixadá celebrou essa união. A amizade prolongou-se, você vê que ela casou-se aqui na Fazenda Não Me Deixe, com o doutor Oyama de Macedo. Os padrinhos foram o irmão dela, Roberto e Inês. E o vaqueiro, que é a filha dela, Zeca Alves, e eu. Aqui na fazenda ela preparou um banquete muito grande com o juiz, todo mundo aqui. Todo mundo saiu daqui já fartos com comida que ela tinha feito, que ela gostava muito de cozinhar. Ele foi um marido que acompanhou e incentivou todas as atividades da Raquel. Ela tinha a companhia dele, tanto nos eventos literários, com esse grupo da Geração de 30, nos lançamentos de livro, nas rodas de conversa sobre literatura,
E também tinha sua companhia quando ia para o sítio. Foi com ele que ela construiu a Fazenda Não Me Deixe. Foi um casamento de 40 anos, de muito companheirismo e muita união. Infelizmente um casamento sem filhos, mas os dois acolheram os 2 filhos da Maria Luísa, Flávio e Daniel, como filhos deles. Ela conta que a Maria Luísa emprestou os meninos, como ela fala, e que a chamavam de avó. Sempre foi uma relação muito, efetivamente, muito íntima. E ela sempre teve toda a liberdade com a gente, tanto de dar amor quanto de brigar. Ela sempre foi uma complementação da minha mãe, da nossa mãe. Sempre foi. É porque a avó, ela tinha coisas assim que às vezes os outros olhavam assim. Por exemplo, quando ela ficava zangada era muito engraçado, porque ela não falava alto, mas ela entortava a boca e ia falando mais baixo. Aí você sabia que a coisa estava meio preta pro seu lado, que ela não estava gostando, né? E ela era uma pessoa que ela tinha uma autoridade natural, né? Isso era dela. Raquel e Oyama viveram boa parte de suas vidas no Rio de Janeiro. Eles sempre estavam em rodas bem animadas de amigos intelectuais. Nessa época, ela colaborava para diversos jornais do país. Raquel dizia que não gostava de escrever, que escrevia porque precisava, mas fez crônicas durante toda a sua vida e também trabalhou por muito tempo traduzindo livros para a editora José Olímpio. Raquel se dedicou à tradução durante quase 40 anos, né? De 1935 a 1973. A maior parte desse tempo traduzindo livros para a editora José Olímpio, do Rio de Janeiro. Ela era uma verdadeira operária da tradução, né? Trabalhava 8 horas por dia traduzindo, muitas vezes num ritmo alucinante, né? Digamos, somente nos anos 40 foram 31 traduções, né? Nessa época, ela contratava uma datilógrafa que ia digitando, né, datilografando os textos, enquanto ela traduzia oralmente, né? Ela com o original em inglês, francês, línguas das quais ela traduzia muito bem, e essa auxiliar ia datilografando o texto. Foi a época em que ela traduziu Dostoiévski, Tolstói, Balzac, né? Mais tarde ela traduziria Charles Chaplin, né, Agatha Christie, Júlio Verne, né, grandes autores da literatura mundial. Raquel passou a escrever crônicas para a revista O Cruzeiro, de grande circulação nacional. Suas crônicas, publicadas na última página da revista, eram aguardadas com expectativa pelos leitores. Até 1975, ela foi cronista exclusiva de O Cruzeiro. A primeira crônica que a Raquel de Queiroz escreveu no jornal, na revista O Cruzeiro, melhor dizendo, foi exatamente no dia 1º de dezembro de 1945. E a partir daí ela firmou um nome como cronista. A presença dela no Cruzeiro é alguma coisa que ficou marcada dentro da história da crônica brasileira. A história da crônica brasileira passa, um dos veios por onde ela tem que ser estudada exatamente através dessa revista. A ponto de a gente também poder lembrar que muito desse material foi transformado em livro depois. Eu conheci Raquel nas atividades jornalísticas. Ela fazia a última página da revista O Cruzeiro e era o fecho de ouro da revista, que chegou a vender no Brasil 800 mil exemplares semanais. Um número impressionante. Eu estava trabalhando na Manchete, fui testemunha de uma cantada do Adolfo Bloch na Raquel de Queiroz num almoço, para que ela mudasse de pouso, e ela riu muito da conversa do Adolfo, e na hora X a Raquel agradeceu muito e disse que ela era muito leal e que não abandonaria o Cruzeiro em hipótese nenhuma. Nas suas crônicas podemos encontrar um pouco da sua vida, um pouco do Ceará, um pouco do sertão, um pouco do Rio de Janeiro, um pouco do Brasil,
um pouco de pobreza, um pouco de sonho, um pouco de esperança. Raquel de Queiroz, acima de tudo, era uma escritora humanista. Ela acreditava no ser humano. O que representa, de fato, essa Tangerine Girl do ponto de vista da escrita? A gente estaria diante de uma crônica? A gente estaria diante de um conto? Né? Ela é meio inclassificável nesse sentido. Nós estaremos diante de um poema? Porque aqui há uma poeticidade, nós não estamos diante de um poema, literalmente, mas nós estamos lendo e convivendo com uma poeticidade extraordinária. Esse texto é um dos textos realmente mais lindos, não é à toa que ele foi selecionado entre as 100 melhores crônicas do Brasil, né? Crônicas, contos do Brasil, porque ele vai tratar de uma questão que é de uma delicadeza enorme. É a descoberta do amor, embora esse amor não se concretize. E ela é mais bonita ainda e se torna mais poética porque esse texto aqui ele vai numa trilha do devaneio. A moça não conhece efetivamente as pessoas que jogam os presentes do alto, né? Quer dizer, existe toda uma atmosfera de sonho. Os presentes vêm do alto, não é nada, já cria uma dimensão, um distanciamento que ratifica mais ainda essa noção do sonho e da impossibilidade e da fantasia e do enlevamento, etc. A escritora Raquel de Queiroz também escreveu peças para o teatro. É natural que o foco das atenções sobre a obra de Raquel esteja na sua novelística, seus romances e na crônica, onde ela mais se desenvolveu. Mas o seu teatro foi importantíssimo. Na década de 50, em 53 e em 57, Raquel publicou duas belas peças, Lampião, a primeira, e a Beata Maria do Egito, a segunda. E essas peças, que foram levadas ao teatro por pessoas famosas, como Glauci Rocha, como Bibi Ferreira na direção, enfim, e Sérgio Cardoso na direção e também fazendo o Lampião, essas peças tiveram uma grande repercussão. Isso se pode ver através da imprensa. Os maiores críticos da época emitiram opinião sobre essas peças. Não é, vamos dizer, o foco central da obra de Raquel, mas é um aspecto belo, instigante, que merece ser revisitado. Com a morte de sua mãe Clotilde em 1954, a família fez a partilha das terras do Junco. Raquel lembrou-se de seu pai e disse que ficaria com as terras da fazenda Não Me Deixes. Em 1955, Oyama e Raquel começaram a construir a casa. Ela tomava as providências de dizer como é que era a casa, de fazer a planta da casa, de fazer mais ou menos como a casa do Junco. O Oyama tomava todas as providências práticas. Nesse tempo as estradas eram uma coisa de uma desgraça. Ele tinha uma caminhonete, botava os homens todos na caminhonete, os homens daqui tinha muita gente, tinham 15 moradores, eu acho. E os filhos e tudo, botava tudo dentro da caminhonete e saía pelas estradas para o pessoal tirar dos lamaceiros, né? Empurrar o carro. E foi feita assim, essa casa foi feita com essa dificuldade. Na fazenda Não Me Deixes, os móveis que foram desenhados pela própria Raquel, o seu quarto, a cama, a rede, o alpendre, a cozinha. Raquel adorava cozinhar. Em 2000, publicou com sua irmã Maria Luísa de Queiroz o livro O Não Me Deixes, Suas Histórias e Sua Cozinha. Neste fogão aqui, vocês estão vendo, fogão de ferro, é a lenha, onde justamente preparava a comida dela. Ela não era preparada, tinha a cozinheira dela, mas ela gostava muito de cozinhar. Quando ela estava aqui na fazenda, eram muitas visitas pobre e rico. Mas ela sempre tratava todos com igualdade. Servir lanches, esses lanches que a gente tem costume fazer, porque se habitou desde a época dela. Fazer aquele café com tapioca, cuscuz, queijo e dava para o pessoal. Então, e ela quando estava escrevendo dizia, olha, quando chegar alguém pode me chamar, porque vem falar comigo, eu não quero que ninguém deixe de vir aqui sem falar comigo. Então, a gente nunca deixou de chamar as pessoas, porque ela
atendia todo mundo com igualdade. Raquel gostava muito de uma boa conversa, mas não lhe falassem de Getúlio Vargas e nem do ex-presidente João Goulart, políticos que tinham ideologias totalmente diferentes das suas. Nós não gostávamos muito do Jango, né? De forma que derrubar o Jango foi uma boa ideia. E depois, se não fosse o derrubado do Jango, não se tinha chegado depois a Constituição, a consolidação da liberdade no país, né? O Jango foi a derrubada do Jango e do janguismo, que eram os que sobravam do Getúlio, era a condição sine qua para se poder voltar a um Estado de direito normal. Ficou sempre na minha mente uma certa dúvida, quando eu era jovem, sobre uma certa coerência política da Raquel de Queiroz, já que eu era um simpatizante da esquerda, no ardor da minha juventude, e eu sempre fui, na primeira hora, um opositor do movimento revolucionário de 64. E nunca entendi muito a lógica de comportamento da Raquel, que era passado para mim quando ela era jovem. Ela tinha sido uma dissidente do Partido Comunista. Eu tinha, na época, lido o retrato do Oswaldo Peralva, que era outro dissidente comunista, mas eu não entendia, mesmo com a dissidência dela, que ela era uma certa trotskista, com aquela dissidência como é que ela passava a apoiar um movimento como de 64. Em 1991, eu tive a oportunidade de assistir o programa Roda Viva, uma entrevista da Raquel de Queiroz, uma entrevista muito rica, provocadora, no sentido de cobrar dela um pouco de coerência política. Um dos entrevistadores cobrava de maneira forte essa coerência dela. E ela, de uma maneira muito hábil, aquela maneira dela quase meiga, que ela mostrava uma vivacidade intelectual muito grande, uma rapidez de raciocínio muito grande. Ela, quando provocada, deu a resposta à altura e disse: o meu compromisso com o movimento revolucionário acabou no dia que foi instituído as 5. O Castelo era nosso amigo, muito antes dele ser presidente já era nosso amigo. Nós o conhecemos já general, mas sabíamos, ele que descobriu que era meu parente. E a gente brincava, se chamava de primo. Se vocês virem na minha fé de ofício, eu nunca tirei a menor vantagem, um emprego, comissão, ou qualquer coisa de qualquer dos governos militares. Em 1975, 36 anos depois da publicação de As Três Marias, Raquel publicou o romance Dora Doralina. Dora Doralina é o livro de uma mulher presa a um destino trágico. Dora, ou Maria das Dores, traz no próprio nome assim uma marca, um cordão umbilical que vai ligá-la permanentemente a dor, a tristeza, a solidão. Em 1969, a escritora Raquel de Queiroz publicou o seu primeiro livro para crianças e adolescentes, O Menino Mágico. As obras infantis da Raquel de Queiroz são especialmente 3 livros, que eu considero aqueles que fizeram mais sucesso, que são exatamente O Menino Mágico, e Cafute e Pena de Prata, e A Andira. O que acontece é que esses 3 livros da Raquel de Queiroz, que foram feitos para o público infantil e que ela direcionou especialmente para os sobrinhos dela, esses livros, eles já estão com muitas edições publicadas. Inclusive, O Menino Mágico já ganhou prêmios literários, os melhores prêmios literários do Brasil, ele já ganhou. E ela tem uma temática mais ou menos parecida, que é a questão da racionalidade e da subjetividade. E esse livro, do Menino Mágico, na realidade são 2 meninos, né? São 2 garotos, é o Daniel e o Jorge, né? São 2 meninos totalmente diferentes, apesar de familiares, né? Apesar de ser primos, né? Um é marcado exatamente pela racionalidade, tudo que ele faz é dentro de uma prática, e o Daniel é aquele menino sonhador, aquele menino que trabalha dentro de uma subjetividade, aquele menino que está deitado na cama dele e de repente a cama começa a voar, e ele vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vem a Fortaleza. A Raquel de Queiroz sempre tem esse pé no Ceará. Então esse livro é um livro marcante porque ela trabalhou exatamente aquilo que
a criança, com o tempo, vai se decidir dentro de uma subjetividade ou dentro de uma racionalidade. No próximo bloco você vai ver. Raquel de Queiroz é eleita para a Academia Brasileira de Letras. Uma curiosidade é que a escritora não queria ser acadêmica. Sua candidatura foi motivada pela insistência dos amigos. A gente volta em um minuto. Em 4 de novembro de 1977, por 23 votos a 15, Raquel de Queiroz venceu o jurista Francisco Cavalcante Pontes de Miranda e tornou-se a primeira mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras. Já reconhecestes na encantação rezada pela moça o poema inesquecível. E na adolescente que se tenta fazer bruxa daquele culto lunar, permiti que vos apresente a velha senhora de hoje, tentando desvendar os seus laços antigos com o poema e com o altíssimo poeta. Ela não queria ser acadêmica. Ela me contou como é que se deu o processo. Eu era muito amigo também de Adonias Filho, de Otávio de Faria, que eram os dois grandes amigos dela, né? Então, Adonias insistiu muito para que ela se inscrevesse. Essa Adonias me deu uma única razão para eu me inscrever. É muito simples. Seus amigos estão lá, você vai conviver com seus amigos. Aí ela disse, muito bem, mas eu não vou visitar ninguém, nem vou pedir voto para ninguém, eu não quero isso. Adonias, não se preocupe. Ela foi para a fazenda, não me deixes. Foi para lá e ficou, e veio a eleição, Adonias e outros aí trabalharam por ela, né? Me recordo perfeitamente que a eleição dela não foi nada fácil, porque até então mulher não entrava na academia. Ela foi a primeira mulher a entrar aqui na vaga do acadêmico Cândido Mota Filho. Mas ela quebrou um tabu de 80 anos. Que a academia, durante os seus primeiros 80 anos, não permitia a entrada de mulher, porque interpretavam os estatutos da academia como sendo só para homens. Foi o acadêmico Oswaldo Rico quem tomou a iniciativa de apresentar um projeto que modificava o artigo da academia que impedia a entrada de uma mulher. E então ela se candidatou, foi muito bem eleita e foi saudada aqui pelo acadêmico Adonias Filho. Por que será que essa Raquel é tão importante? Alguém poderia perguntar. Ela é importante pela obra que ela deixou, pelo trabalho que ela realizou como escritora e pelo trabalho que ela realizou como jornalista. E os livros de Raquel ganharam o mundo. Poucos autores brasileiros tiveram uma difusão internacional de sua obra. Ela teve sua obra traduzida em, pelo menos, na França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Polônia, e teve também várias de suas obras lançadas em Portugal. Dentre os livros mais traduzidos estão Dora Doralina, que já teve uma versão para o cinema no Brasil, né? E o 15. Em 1982, um acontecimento trouxe muita tristeza para Raquel de Queiroz. A morte de seu marido, Oyama de Macedo, grande companheiro e incentivador, pessoa com quem viveu por mais de 40 anos. Mas a vida teve que continuar. Em 1991, Raquel de Queiroz e sua irmã, Maria Luísa, estavam pesquisando sobre a seca no Nordeste quando se depararam com a história de Maria de Oliveira, uma sertaneja que assaltava fazendas para sustentar seus filhos. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, a Raquel de Queiroz decidiu começar uma pesquisa para o seu próximo romance, que resultou no Memorial de Maria Moura. Nessa pesquisa ela descobriu a história de uma mulher que a impressionou muito,
Maria de Oliveira, uma cangaceira, como ela chamava, que precisou sair sertão adentro, assaltando e cometendo crimes para sustentar a família, sustentar os filhos. E ela conta, a Raquel contava que essa mulher influenciou muito a composição da personagem da Maria Moura. Agora, não foi a única influência. Ela também diz, inclusive em entrevistas, disse várias vezes, que a Rainha Elizabeth foi influência para Maria Moura. Então é curioso notar que duas personagens, duas pessoas tão diferentes, vivendo em lugares tão distintos, em contextos tão distintos, fazem parte da influência, do conjunto de influências para essa obra, para esse romance da Raquel, considerado por muitos o melhor. Então é isso, o que existe em comum, o que a Raquel resgatou de comum entre as duas pessoas é a condição humana, são os sentimentos humanos. E é isso que faz a obra da Raquel de Queiroz uma obra universal. O Memorial de Maria Moura é tão calculado, é tão planejado, que ela vai realmente criar uma estrutura bastante interessante, que é exatamente a estrutura do texto, de a mesma história ser vista a partir de vários pontos de vista. Então, a história da Maria Moura, do Memorial, começa com a versão, né, com a visão do padre, né, e no capítulo seguinte nós vamos ter a mesma história, todos aqueles feitos da Maria Moura, toda uma recomposição da vida dela através de várias óticas, né? Eu acompanhei muito de perto a elaboração deste livro. Eu me lembro das pesquisas que a Raquel desenvolveu com a sua irmã, querida irmã, filha, Maria Luísa, para que a linguagem que fosse utilizada no romance fosse exatamente aquela da época em que se passa toda a narrativa. Um trabalho, um super esforço, extraordinário esforço das duas irmãs, para que a Raquel pudesse escrever com todas as palavras correntes ao tempo em que viveu a Maria Moura. E vou contar um segredo que pouquíssima gente sabe. Ela me mostrou os originais e pediu que eu desse uma opinião. Eu li com um prazer indizível os originais da Raquel. Cinema puro. Aquilo é um romance, aquilo é um livro, mas eu logo senti que havia cenas e mais cenas em que me parecia que era cinema assim da melhor qualidade. Então eu disse para ela, eu apreciei muito o livro e perguntei para ela, Raquel, só uma pergunta e uma dúvida que ficou no meu espírito. A Maria Moura é você, não é? Aquela heroína brava, nordestina de boa cepa, figura corajosa, audaciosa. A Maria Moura é você, não é, Raquel? Ela riu muito e não respondeu. Eu dizia que ela era a própria Maria Moura. E ela ficava zangada, que dizia, não, que eu nunca matei ninguém. Eu digo, não matou agora, mas se fosse naquela época e naquelas circunstâncias, você teria mandado matar, sim. Ela ficava muito danada comigo. Ele pode jurar, se arrepender, bater nos peitos. Mas como é que eu vou acreditar? Como é que eu posso acreditar? Eu tenho que dar um castigo completo. Pra todo mundo ficar sabendo no sertão que ninguém trai Maria Moura sem pagar depois. E pagar caro. Ele tem que pagar com a vida. De novo eu me vejo na mesma situação que começou com a morte de Liberato. Ou é ele, ou sou eu. A Raquel tinha uma personalidade muito forte. Era uma mulher muito interessante, muito inteligente. E as personagens dela têm muito dela, todas as personagens.
o mais interessante é que ela se dizia contrária ao feminismo. Ela devia ser contrária mesmo a essa bandeira feminista e tal, mas ela era muito feminina e se preocupava muito com a problemática feminina. Tanto é que em todos os seus romances, a não ser João Miguel, a personagem principal é uma personagem feminina e uma personagem forte, como Raquel foi uma mulher muito forte. Além da Dora Doralina, que foi adaptada para o cinema, algumas obras da Raquel também alcançaram projeção nacional e internacional através da televisão, né? Mas duas obras dela, As Três Marias e o Memorial de Maria Moura, foram adaptadas para a televisão e com isso também atingiram um público não apenas nacional, mas também internacional, já que essas produções costumam ser exportadas. Raquel de Queiroz recebeu prêmios e condecorações importantes durante toda a sua vida. O Prêmio Camões, o Prêmio Juca Pato e muitos outros. A Raquel recebeu o Prêmio Moinho Santista em 1996 pelo conjunto da sua obra. Então, a presidência do júri destacou a Universidade Federal do Ceará, naquele momento representada por mim, já que ela era cearense, para entregar o Prêmio Moinho Santista. E eu tive a felicidade de viver um momento quase de intimidade familiar com ela, no momento que eu fui entregar o prêmio. Quando ela me chamou e disse: meu filho, eu quero que você veja aqui o canto da sua tia, Dalba Frota. E me mostrou, no canto do apartamento dela, uma herança que ela solicitou às irmãs, todos os santos da tia Alba, que era muito católica, que a Raquel, mais de uma vez, disse o seguinte: eu não tenho necessidade de ter religião, nem de acreditar em Deus, porque a Albinha é tão boa e ela reza tanto por mim, que essa necessidade, quem supera é a própria Albinha. Ela era muito religiosa, eu dizia: Albinha, você reza por nós duas, mas eu me criei em colégio de freira, foi porque eu tenho aquela ternura, eu nunca fui anti-religiosa, eu não tenho fé porque Deus não me deu. Mas eu acho isso uma falha na minha personalidade e me faz muita falta. Quando eu passo por uma dor, eu perco o pai, perco a mãe, perdi minha filhinha, é terrível você não ter um santo, uma coisa que você se acolha, que é muito solitário e muito triste não ter fé. Em 15 de agosto de 1994, Raquel de Queiroz toma posse na Academia Cearense de Letras, na cadeira de número 32, que pertenceu ao escritor Moreira Campos. Em 1998, Raquel e sua irmã Maria Luísa de Queiroz publicaram o livro Tantos Anos. As duas falam de suas vidas, suas histórias. Eu levei 8 anos para conseguir esse livro. A gente veio aqui para o sertão. Eu primeiro comecei a gravar, em gravador, mas dava um trabalho tão grande de transcrever aquela fita depois, que aí me deu preguiça, eu disse: então vamos fazer isso ditado. Você vai falando. Então ela deitava numa rede, eu ficava perto, e ela ia editando e eu escrevendo. Estamos aqui na sala do apartamento do Leblon, onde viveu por mais de 40 anos a escritora Raquel de Queiroz. E era aqui, nesta escrivaninha, que ela escrevia seus textos, suas crônicas, esperadas com ansiedade pelos leitores brasileiros. Até o final de sua vida, Raquel continuou colaborando com os jornais O Povo e o Estado de São Paulo. O papai, Demócrito Rocha, fundou o jornal O Povo em 1928, com a Raquel sempre escrevendo no jornal. Depois foi era colaboradora do jornal durante toda a vida, faz parte do Conselho Superior do jornal, fazia parte e foi até o fim da sua vida dentro do jornal Povo. Depois de eu ter me encontrado com a Raquel, de ter me tornado seu amigo e amigo da família, nós tivemos a honra de receber tudo que lhe pertenceu para que nós pudéssemos formar aqui no Ceará um memorial.
para ela. Hoje guardamos todas as coisinhas e todas as coisas importantes que lhe pertenceram, tais como manuscritos, tais como os troféus, as medalhas, as placas, o primeiro livro que ela leu, as obras que ela tinha antes, que ela escreveu antes de ser a Raquel de Queiroz, escreveu com o pseudônimo de Rita de Queluz, ou mesmo vemos as cartas que ela trocou com a Alba Frota, aproximadamente 250 cartas manuscritas dela, que recompõe toda a história dela dos 15 anos até os momentos finais da Alba Frota. Enfim, nós temos aqui um conjunto historiográfico, documental, da mais alta relevância para historiadores, pesquisadores, para o público em geral. A última vez que ela veio aqui ao Ceará, aqui na fazenda dela Nome Deste, foi em 2001. Passou 6 meses. E ela, Raquelzinha, como eu a chamava, ela dizia: Rosita, é tão ruim a gente ficar velha, né? Eu digo, eu não sei quando eu não cheguei à velhice, mas eu quero morrer bem velhinha, com 100 anos para lá. Você é louca? Na minha família nunca ninguém morreu com tanta idade como eu, que eu já estou com 93 anos. A Raquel andou adoentada. A Maria Luísa, sua irmã, me disse: olha, Arnaldo, você tem que visitar a sua madrinha, porque ela está caída e precisa conversar com quem ela gosta. Então eu marquei um sorvete amigo e fui à casa dela. Eu a encontrei na sala, meio na penumbra, sentada na poltrona de sempre, e conversamos como nos velhos tempos. E depois de passado um certo tempo, eu então insisti que precisava ir embora, que o jantar estava me esperando. Ela entendeu, me beijou muito, me levou até a porta do elevador com alguma dificuldade, e eu cheguei lá embaixo, no meu carro. Eu vou contar uma história que eu não costumo contar. Eu chorei tanto, eu tive uma crise de choro, porque eu fiquei imaginando que talvez aquele fosse o nosso último encontro, porque a Raquel estava sentindo se aproximar o momento em que ela iria, certamente no céu, ao reencontro do grande amor da sua vida. 4 dias depois ela faleceu. No dia 4 de novembro de 2003, Raquel de Queiroz nos deixou. Ela morreu em seu apartamento do Leblon, no Rio de Janeiro. Somos imortais, mas não somos imorríveis. Raquel de Queiroz nos contou muitas histórias, umas verdadeiras e outras vindas de sua criatividade. No perfil de hoje, contamos um pouco da sua história. A história de uma cearense de inteligência e imaginação raras. Para ela, a homenagem da TV Assembleia do seu estado, o Ceará.